Antes da gente começar a tratar o bumbum como ele deve ser tratado, é hora de entender a anatomia dos glúteos. Você tem que entender que os glúteos, além de ser a parte do corpo que mais chama atenção numa mulher, é também um dos músculos de maior força do corpo humano e também é o segundo maior músculo do nosso corpo. Então eu vou mostrar para você agora a anatomia dos glúteos. Muita gente acha que os glúteos são formados apenas pelo glúteo máximo e esse é o grande problema, porque existem músculos importantíssimos mais profundos que nós devemos tratar para que ele também dê a sustentação e ajude o glúteo máximo na sua função. Se vocês olharem bem na figura que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue ver nitidamente os três músculos principais e superficiais dos glúteos. São eles: glúteo máximo, que é o maior músculo entre os três. Abaixo do glúteo máximo, eu vou ter o glúteo mínimo, que é um músculo que vai facilitar muito a ação também do glúteo máximo. E também vou ter o glúteo médio. Vamos prestar atenção nesse músculo glúteo médio. O glúteo médio é uma musculatura muito interessante porque se o meu paciente tem fraqueza de glúteo médio, provavelmente ele vai apresentar um culote que às vezes não é gordura localizada. E no glúteo mínimo, se você tem uma fraqueza de glúteo mínimo, muitas vezes a sua paciente vai apresentar uma depressão, um afundamento um pouco acima da região do glúteo máximo que ela vai reclamar para você. Então, muitas vezes a gente está achando que o nosso cliente tem uma gordura localizada de culote, ou às vezes a nossa cliente ela tem uma musculatura, um afundamento que você acha que é porque saiu gordura, porque diminuiu gordura, mas na realidade é a fraqueza do músculo atuando e gerando algum tipo de disfunção estética. Prestem muita atenção nisso, ok? Vamos continuar falando agora da anatomia dos glúteos. A região dos glúteos é a área posterior à cintura pélvica, entre a crista ilíaca e a prega glútea inferior. Essa região vai compreender grupos musculares superficiais e grupos musculares profundos. Os músculos glúteos superficiais, a gente pode chamá-lo de glúteo máximo superior, glúteo médio, glúteo inferior e tensor da face lata. Já os músculos profundos, nós podemos chamá-los de piriforme, músculos gêmeos superior e inferior, obturador interno e também o quadrado femoral. Além dos músculos superficiais e profundos, existem também várias áreas anatômicas, vários vasos e também tendões e ligamentos que são fundamentais e que compõem o glúteo. Eu vou citar eles para vocês. Os nervos que compõem o glúteo são o nervo ciático, glúteo superior e inferior, cutâneo femoral posterior e pudendo. Já os vasos sanguíneos, os principais que passam pela área glútea são artérias glúteas superior e inferior, que são ramos da artéria ilíaca interna, veias glúteas superior e inferior, que drenam para a veia ilíaca interna. Além disso, nós temos os forames, que é por onde saem os nervos, que é o forame isquiático maior e menor da bacia, formados pelos ligamentos sacro-espinhoso e também pelo sacro-tuberoso. Os limites da área glútea. O limite superior da área glútea é a crista ilíaca. O limite medial é a prega interglútea. O lateral é uma linha imaginária da espinha ilíaca anterosuperior ao grande trocânter. E o inferior é a prega glútea inferior. Calma aí, eu acho que você ficou bem confuso, né? É muito nome e é muita coisa para a gente poder aprender. Mas fica tranquilo, ok? Porque na hora da aula prática eu vou mostrar para vocês todas as delimitações e vou desenhar também aonde passam os principais nervos e também as artérias. Aí vocês devem estar me perguntando, Cami, por que eu tenho que saber tudo isso? Em primeiro lugar, é porque você é profissional da saúde. E todo profissional da saúde que se preza tem que ter um mínimo de noção de anatomia.
A segunda coisa importante é porque quando a gente entra numa contração muito forte de alguma musculatura, nós podemos levar a contraturas gigantescas de músculos inferiores, o que pode levar à compressão de nervos e gerar muitos danos aos nossos pacientes. Então, tratar o bumbum ou tratar os glúteos não é tão simples assim. Nós temos que ter consciência e também ciência do que nós estamos fazendo. Por isso que eu acho fundamental passar para vocês toda a anatomia do glúteo para que vocês entendam o que vocês estão fazendo, ok? Voltando novamente para a anatomia dos glúteos, a gente consegue ver de uma forma melhor, associado na crista ilíaca, o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Quando eu for trabalhar a área glútea, eu tenho que aprender a trabalhar a força deste grupo muscular, onde engloba glúteo máximo, médio e mínimo. Não adianta eu querer tratar só glúteo máximo e não dar atenção para o médio e para o mínimo, porque eu vou ter uma força muito grande de um e não vou ter a mesma força do outro. E se a gente for balancear, o glúteo máximo é um músculo muito maior do que o glúteo mínimo. Se ele fica mais forte, o meu glúteo mínimo vai ter que fazer muito mais esforço e vai poder chegar até uma contratura, pode gerar até mesmo uma lesão, tá? Por conta dessa compensação que ele precisa fazer. Como eu vim da fisioterapia, eu sempre aprendi que a gente tem que ter um equilíbrio das cadeias musculares. E no bumbum, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso, que eu não posso compensar um músculo demais e não tratar o outro. Nós vamos ter que tratar todo o grupo junto, combinado? Conforme eu falei para vocês, a área glútea não é apenas de músculos superficiais. Nós não falamos apenas de glúteo máximo, mínimo e médio, mas também a gente fala de músculos profundos. E esses músculos profundos são muito importantes para manter a nossa crista ilíaca também em equilíbrio. Se você, por exemplo, tem uma fraqueza de glúteo máximo e seus músculos profundos não conseguem dar também a mesma sustentação, você vai ter uma anteversão ou uma retroversão do seu quadril. Ou seja, ou você vai jogar o seu quadril para frente ou você vai empinar muito o seu quadril, levando uma compensação de coluna. Então é muito importante que você tenha esse entendimento para não gerar um desequilíbrio das cadeias musculares. Eu vou mostrar para vocês, tá? Por curiosidade, quais são os músculos internos. Vamos lá? Nós temos aqui, além das delimitações, como a crista ilíaca aqui em cima, a gente tem também a origem do glúteo máximo, a gente tem o sacro, a gente tem também o cóccix, a gente tem o tubérculo do isquio, que é sempre as delimitações que chegam no glúteo. A gente vai mostrar para vocês um pouco mais do glúteo mínimo, o músculo piriforme que protege o nervo ciático, os músculos obturadores internos e externos e também o quadrado femoral. Lembrando e olhando nesta imagem que eu vou ter muita importância em relação a esses músculos internos, porque são eles que mantêm a estabilidade do meu quadril e não apenas o glúteo máximo, médio e mínimo, ok? Vocês estão entendendo a importância da gente ter um conhecimento de anatomia? Quando eu conheço a anatomia, quando eu conheço a fisiologia, eu sei tratar. Quando eu sei o que o meu aparelho faz em relação à fisiologia, seja do músculo, seja da pele, seja do tecido adiposo, eu vou conseguir tratar. Por isso que esse Masterclass, ele é muito importante para que você comece a entender exatamente como se trata os glúteos. Agora, no próximo módulo, a gente vai falar sobre a flacidez da pele dos glúteos. Bora lá?